Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia lá no livro de Hebreus. Nós vamos ler primeiro Hebreus, no capítulo 11. A carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 24. Hebreus 11, verso 24. Diz assim a palavra de Deus: Pela fé Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como quem vê aquele que é invisível. Aleluia. Agora vá comigo lá para o livro de Êxodo, no capítulo 10 de Êxodo. Nós vamos ler também a partir do verso 24. Gênesis, Êxodo 10, 24, diz assim: Então mandou o faraó chamar Moisés e disse: Ide, servir ao Senhor, somente fiquem os vossos rebanhos e o vosso gado, mas vão juntamente convosco os vossos pequeninos. Moisés, porém, disse: Tu também nos tem de dar nas mãos sacrifício e holocaustos, para que possamos oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará. Diga ao irmão que está com você assim, nem uma unha ficará. Diga outra vez: nem uma unha ficará. Aleluia. Glória a Deus. Decida hoje sair do cativeiro. Você precisa tomar essa decisão. Tem pessoas que passam a vida inteira no cativeiro. Elas nunca conseguem se libertarem, porque elas pensam, não tem como sair, não há saída. Elas não conseguem ver um outro caminho, elas não conseguem ver outra possibilidade. Então elas passam a vida toda escrava, a vida toda presa, e nunca tomam uma decisão de mudar de vida, de alcançar novos lugares, novos níveis, sair da cadeia que elas estão presas. Moisés, ele decide no seu coração a não permanecer preso. E ele diz: eu não vou ficar. E ele não só decide isso, mas também ele decide levar com ele 3 milhões de pessoas. Você já pensou o que é isso? Ele não só sai, mas ele leva com ele uma nação inteira. Ele diz: nós não vamos ficar presos no cativeiro. E eu quero que você pense comigo que aquele povo já estavam preso, vivendo em cativeiro, escravos do Egito há 400 anos. Então imaginem quantas gerações se passaram até que Moisés decidisse aparecer e dizer: eu não vou ficar mais aqui. Eu quero que vocês entendam que aquele povo que estava ali, eles nasceram e se criaram no cativeiro. Então era um povo do cativeiro. Sabe como um animal que é criado em um cativeiro? Eles nasceram escravos, cresceram escravos, permaneceram escravos e iam morrer escravos. Então esse povo, eles não tinham uma visão diferente
do que era não viver como escravo. Eles não tinham uma visão diferente do que era não ser cativo, ser escravo de Faraó. Até um dia em que Moisés chegou e disse a eles: é hora de sair do cativeiro. Eu não sei quanto tempo você vive no seu cativeiro. Eu não sei se você tem 10 anos, 5 anos, 20 anos, ou se você já nasceu nesse cativeiro. Eu quero te dizer hoje à noite, hoje é o dia de você sair do cativeiro. Você pode receber isso? Hoje é o dia de você sair do cativeiro. E essa decisão tem que ser sua. Você precisa tomar essa decisão. Você precisa hoje mesmo decidir no seu coração, dizendo: eu não serei escravo, eu não viverei mais esse cativeiro. Você precisa decidir isso, você precisa declarar isso e tomar uma posição agora de dizer: eu não serei mais escravo. Diga a teu irmão: eu não serei mais escravo. Declare você aí na sua casa, onde você está, e diga: eu não serei mais escravo. Aleluia, glória a Deus. Agora, você precisa saber algumas coisas para que você possa sair do cativeiro. Você precisa entender algumas coisas para que você possa então ser firme na sua decisão, para que a sua decisão não seja algo fraco, falho, sem perseverança. Você precisa compreender como Moisés agiu, como ele reagiu e o que ele enfrentou, mas ele foi mais do que vencedor. E eu quero te declarar isso: em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. Aleluia. A primeira coisa que você precisa aprender, para que você possa ser firme na sua decisão de sair do cativeiro, é que você tem que se agarrar à promessa de Deus. Se agarre à promessa. Qual é a promessa que Deus tem para você? Se agarre a ela. Seja firme nessa promessa. Você precisa compreender que Deus, Ele não é o seu inimigo. Você precisa compreender que não foi Deus que te colocou no cativeiro. Você precisa compreender que Deus não quer o mal ao seu respeito. Deus não quer que você viva de forma negativa. Deus não quer que você sofra. Deus quer que você seja vitorioso. Deus quer que você seja um vencedor. Então Deus não é o seu inimigo. Deus não é o Senhor do seu cativeiro. Deus é aquele que veio lhe tirar do cativeiro. E Ele quer que você decida hoje e agora a fazer isso. Moisés, ele se agarra a uma promessa. Lá em Gênesis, no capítulo 15, verso 13 e 14, quando Deus pede uma oferta a Abraão, Deus diz a Abraão: o povo será peregrino sobre a terra, e 400 anos eles serão escravos do Egito. Depois que passar esse período, então eles serão libertos, e voltarão para essa terra, voltarão para a terra que eu prometi a você. E eles vencerão os fariseus, os saduceus, os fariseus, e todos quantos estiverem lá, tomarão de volta a terra. Interessante é que Moisés, ele vai se apossar de uma promessa de 400 anos atrás. E Deus diz a ele: você vai e fala aos mais antigos, aqueles que conhecem a história de José, e fala para eles que você veio para os tirar do cativeiro. Então Moisés vai ao povo de Israel, e ele diz a este povo: eu sou, me mandou, e nós vamos sair do cativeiro, e preso a uma palavra, a uma promessa. Às vezes nós lemos a Bíblia, e encontramos na Bíblia as promessas para nós, e nós não temos dado a essas promessas o devido valor. Nós temos às vezes olhado para as promessas e achando que é algo descartável, que é simplesmente uma história. Mas Deus escreveu promessas para você, para a sua vida. Quantas palavras proféticas, palavras de revelação, de promessas que você recebeu, mas simplesmente você ignora essa palavra.
você não leva a sério essa palavra, você não agarra essa palavra, e você deixa ela escapar de suas mãos, e você não dá a ela a devida importância. Interessante, o apóstolo Paulo, uma vez sendo questionado do seu apostolado, ele disse: Deus escolheu a mim para que eu pudesse levar a palavra aos gentios. Eu sou aquele que fui escolhido para o Senhor, para levar a palavra do Senhor aos gentios. E aí, quando questionam a Paulo, Paulo vai se reportar ao profeta Isaías. 500 anos antes de Paulo nascer, o profeta Isaías escreveu que o Senhor escolheria um homem que seria aquele que pregaria o evangelho aos gentios. Quando Deus, no capítulo 9 de Atos, vai chamar o apóstolo Paulo para pregar o evangelho, o apóstolo Paulo Deus vai dizer ao apóstolo Paulo: porque você é para mim um servo escolhido, eu te chamei desde o ventre da sua mãe. E Deus vai se reportar a uma palavra profética de 500 anos atrás. E o apóstolo Paulo então abraça essa promessa e diz: Deus me chamou para pregar o evangelho aos gentios. Qual é a palavra que Deus tem na sua vida? Quantas palavras Deus tem na sua vida? Quantas vezes você já leu: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Agarre essa promessa. Cristo se fez pobre para que eu me tornasse rico. Se agarre essa promessa. Tudo é possível ao que crê. Aleluia. Você precisa segurar essa promessa e se aliar a Deus, se aliar ao que Ele fala, se aliar e se alinhar com o que Ele fala, para que você possa sair do cativeiro. Então você se agarra à promessa de Deus, à palavra de Deus. Entenda que Cristo morreu para que você fosse co-herdeiro conforme a promessa. Jesus Cristo estava no templo e entrou uma mulher doente, encurvada. Eu falei sobre ela a semana passada. A Bíblia diz que essa mulher sofria há 13 anos. E Jesus Cristo olha para ela e diz a ela: se endireite. E quando vão questionar a Jesus Cristo por que Ele fez isso, por que Ele curou essa mulher em um sábado, Ele diz: porque não deveria ser assim. Essas são as palavras de Cristo. Ele diz: não deveria ser assim. Então o que Cristo está dizendo? Esse sofrimento dessa mulher, essa prisão dessa mulher, não deveria ser assim. Porque o meu Pai já a libertou, meu Pai já deu a ela uma promessa de liberdade. E Ele vai dizer: porque ela é filha de Abraão. E em Gálatas capítulo 3, a Bíblia vai dizer que nós somos herdeiros de Deus conforme a promessa, e que todas as promessas que Deus deu a Abraão, também deu para nós. Se agarre à promessa. Você precisa se agarrar. Às vezes nós passamos o resto das nossas vidas, o tempo da nossa vida, só olhando para o sofrimento, só olhando para a dor, e vamos nos acomodando, e vamos nos conformando com eles. Mas está na hora de você olhar para o seu cativeiro e dizer: chega. Amém? Então levanta a tua mão e diz assim: chega. Aleluia. Dá um aplauso forte ao Senhor. Glória a Deus. A segunda coisa que você precisa entender: quando você decide sair do cativeiro, esteja disposto a enfrentar as resistências. Sempre haverá resistência, porque não existe lugar vazio. Diga ao teu irmão assim: não existe lugar vazio. Todo lugar, alguém ou algo ocupando. Então, o lugar que era seu, por direito, por herança,
e você não ocupou, alguém ocupou, ou algo ocupou. Não existe vazio. A ciência já descobriu isso. Não existe vazio. Todo lugar, todo ambiente, sempre tem algo dentro. Então, quando você decide sair do seu cativeiro, vai haver resistência, porque o que está lá não vai querer sair, porque já se acomodou. Quando Moisés decide sair, e ele vai até Faraó, Faraó diz a ele não, e Moisés manda uma praga, e ele diz não, e ele manda a segunda, e ele diz não, e a terceira, e ele diz não, e a quarta, e ele diz não, a quinta, a sexta, até a 10ª praga. E quando ele sai, ainda assim o Faraó manda um exército atrás dele, e ele precisa escapar do exército de Faraó. E quando ele chega na terra prometida, ele encontra lá os fariseus possuindo aquela terra, os jebuseus possuindo aquela terra, e todos aqueles povos que Deus havia falado, eles estavam lá possuindo aquela terra, e Deus mandou dizer a eles: já acabou o tempo de vocês, porque essa terra é do meu povo, do povo que eu escolhi. Sabe, Satanás, ele pensa que você pertence a ele. Um dia eu estava expulsando um demônio, e esse demônio se manifestou, e olhou para mim, e disse: eu não vou sair daqui, eu não vou largar o meu cavalo. E eu fiquei olhando para aquela pessoa possessa, e para o rosto da pessoa que estava falando, porque o Satanás, através da boca dessa pessoa, ele declarava aquele ser humano como um cavalo. Ele disse: eu não vou largar meu cavalo. Eu disse: você vai sair daqui a pé hoje. Hoje tu vai sair a pé. Acabou, não tem mais cavalo. Então diga assim: eu não serei cavalo do diabo. Tem pessoas que não querem continuar no cativeiro, mas elas não querem resistir às dificuldades. Elas não querem resistir aquilo que se levanta contra elas. Você precisa resistir, você precisa perseverar, e você precisa saber que tudo que você for fazer nesta vida, haverá resistência, tudo. A Bíblia diz que o mundo é o nosso inimigo, o sistema do mundo, ele é contra nós. A Bíblia diz que a terra se tornou nossa inimiga, e nós temos um inimigo chamado Satanás. Além disso, existem outros sentimentos negativos que às vezes são despertados em pessoas que, quando veem você decidindo a mudar de vida, elas vão querer se opor a você. Inveja, ciúmes e muitas outras coisas mais. Mas você precisa ser firme. Moisés, ele não desistiu. A Bíblia diz que ele decidiu no seu coração não ser mais chamado de filho da filha de Faraó, não se entregar ao pecado, mas que pela fé ele estava disposto a alcançar tudo que Deus tinha para ele. O que você está disposto? Até onde você está disposto? Você precisa resistir, precisa perseverar, você precisa continuar. Então diga hoje: eu não vou permanecer no cativeiro, e eu vou perseverar, eu vou perseverar, eu vou perseverar, eu vou perseverar. Imagine se Moisés tivesse desistido. Imagine que se na primeira resistência de Faraó, ele dissesse: não vai dar. Imagine quando ele viu o mar vermelho, ele dissesse: não vai dar. Imagine quando ele viu lá os seus inimigos tentando matá-lo, ele dissesse: não vai dar. Moisés nunca desistiu, nunca desistiu. Ele disse: eu vou sair do cativeiro, e por causa de um homem que decidiu no seu coração sair do cativeiro,
hoje nós conhecemos Israel como uma das maiores nações do mundo, porque um dia alguém decidiu no coração ouvir a voz de Deus e dizer: eu não vou ficar no cativeiro. Então decida hoje. Hoje eu estou aqui como mensageiro de Deus para te dizer: decida hoje no seu coração a não permanecer no cativeiro. Não é estanque, não é automático. Sair do cativeiro, às vezes, há um processo, há uma demora, há um período de tempo. E você precisa caminhar nesse período de tempo até que todas as coisas estejam concretizadas. Até que todas as coisas estejam no lugar em que Deus falou. Aleluia. Terceira coisa, não aceite as propostas do diabo. Diga para o teu irmão assim: não aceite as propostas do diabo. Aleluia. Faraó, que aqui é a figura satânica, ele faz 3 propostas a Moisés. A primeira proposta que Faraó faz a Moisés é que ele vá, mas que leve só os homens. Tem pessoas que aceitam essas coisas do diabo. Então ele diz: se eu estou bem, se eu estou em paz, então eu não preciso me preocupar com ninguém. Se eu estou indo à igreja, estou adorando meu Deus, minha família que se vire. Não me importo com eles. É um reino dividido. E a Bíblia diz que um reino dividido, ele nunca vai se estabelecer. Então Satanás propõe dividir a família. Você vai para a igreja, você vai adorar, mas a sua esposa fica em casa. E é o que nós temos visto hoje em algumas famílias. O cônjuge vem ao culto e o outro fica em casa. Todas as vezes que Satanás quiser destruir a sua família, ele vai dividir o casal. Essa é uma estratégia. Observe que nos assuntos em que o casal não concordam, são os assuntos onde há maior fragilidade, onde há mais briga, onde Satanás encontra o caminho para entrar e criando uma situação instável no meio da família, machucando os filhos, ferindo a descendência. Então Satanás faz a primeira proposta: tira o marido de casa, manda ele embora, e aí deixa as crianças com as mulheres. Não tem sido assim. Não tem sido assim nessa geração. Nós temos milhares e milhares de mulheres solteiras, mães solteiras, porque Satanás tem dito assim: manda o homem embora e pronto, e as mulheres se viram. E aí as pessoas vão aceitando essa proposta do diabo, porque ele diz assim: é melhor só do que mal acompanhado. Não, é melhor consertar, é melhor restaurar, é melhor pedir a Deus que faça um milagre na sua casa. Divórcio nunca foi solução. Mas Satanás faz essa primeira proposta: manda os homens, mandam eles para lá e deixam as mulheres aqui. E Moisés diz a ele: eu não aceito. Diga comigo assim: eu não aceito. A minha mulher e o meu marido têm que estar comigo na igreja. O meu pai e minha mãe têm que estar comigo na igreja. Aleluia. A segunda proposta do diabo é exatamente essa. Ele diz: tudo bem, você não quer que os homens vão à igreja, então vai os homens e as mulheres. O casal vai, mas deixa as crianças. As crianças ficam em casa. As crianças não precisam ir à igreja. E nós temos visto isso. Alguns irmãos têm vindo à igreja. Vem ele, vem a esposa, mas o filho fica em casa. Não, deixa meu filho em casa. É óbvio que nesse período que nós estamos vivendo agora,
a recomendação é deixar as crianças em casa, nós temos que obedecer. Mas mesmo assim, nós temos atividades no nosso ministério para as crianças. Nós temos todo sábado às 3 da tarde no Instagram, um culto só para as crianças. E eu assisto todo sábado, mas eu vejo poucas crianças entrando. Porque os pais não estão incentivando as suas crianças a participarem do culto em casa? O que está acontecendo? Porque nós estamos deixando nossas crianças na mão do diabo? Porque estamos deixando nossas crianças serem ensinadas pela internet, pela televisão? Porque estamos aceitando a proposta do diabo? Algo muito sério, há décadas. Sabe o que tem se ensinado há décadas? Que as mulheres não devem ter filhos. Nós temos aprendido que o fracasso financeiro de uma família está relacionado ao número de filhos. A maioria das mulheres não querem ter filhos, porque diz assim, ter filho vai me dar trabalho, ter filho vai me dar dor. E alguns dizem assim, eu não tenho condições financeiras de ter filhos. Essa é a maior mentira que Satanás já inventou, e nós temos propagado isso, e nós temos vivido isso, nós temos aceitado. Vai eu e a minha esposa para o culto, vai eu e a minha esposa para adorar, mas o meu filho fica em casa, ou eu caso com você, vamos viver junto, mas não teremos filhos, porque as crianças vão atrapalhar, as crianças não entram. As crianças não fazem parte. Ouvi uma história muito interessante de uma pastora. Ela estava no culto do domingo da manhã. E ela ia para o culto, mas ela não levava os filhos. Ela tinha 2 filhos, um de 10 e um de 12. E ela dizia que os filhos atrapalhavam. Então elas deixavam os filhos em casa. E naquele domingo ela estava lá no culto, sentada no altar, ouvindo a palavra. E o Espírito Santo começou a dizer a ela, vai para casa agora. E ela ouvia aquela voz do Espírito incomodando, mas ela resistindo. E o Espírito insistiu de novo, dizendo a ela, vai para casa agora. E ela resistindo. E pela 3ª vez o Espírito Santo falou ao seu coração, dizendo, vai agora para casa, eu estou te mandando. E aí ela não resistiu mais, chamou alguém e disse, assume aí o meu lugar, porque eu preciso ir para casa agora. E ela foi para casa. E quando ela chegou em casa, encontrou os 2 filhos com a televisão ligada, assistindo um filme pornográfico. E ela ficou assombrada. E o Espírito disse a ela, é isso que eles fazem todos os domingos, quando você deixa eles em casa. Lugar de criança é na casa de Deus, é servindo ao Senhor. Interessante, queridos, é que nós colocamos nossas crianças na escola, colocamos elas num curso de inglês, colocamos para ela aprender uma série de coisas. E eu pergunto a vocês, qual é a criança que gosta de ir para a escola? Só algumas raras que gostam de comer brócolis. O restante não. Nenhuma criança vai para a escola de bom grado ou vai fazer cursos de bom grado. Mas nós colocamos elas. E dizemos a elas, vocês precisam estudar. É o futuro de vocês. Insistimos com elas. E fazemos com que elas cresçam, que elas aprendam, que elas sejam educadas. Mas quando fala da igreja, aí os pais olham para mim e dizem assim, mas eu não vou obrigar ele a ir à igreja. Mas você obriga ele a estudar, porque você diz, se ele for estudar, se ele não for estudar, ele não tem futuro. E você acha que ele não vindo à igreja, ele vai ter futuro? Porque quando eu não vou à igreja, não está em jogo só o meu futuro na terra, está em jogo a eternidade.
Então eu estou tirando do meu filho a eternidade, trocando a eternidade por algumas migalhas, por uma profissão, por uma formação acadêmica, mas no final, um escravo do diabo. No final, um prisioneiro de Satanás. Interessante é que Faraó diz assim: deixe os pequeninos. Ele está incluindo aqui as crianças e os adolescentes. Os pequeninos são os adolescentes e são as crianças. Vamos deixar eles em casa. Vamos deixar eles entreguem a sua própria sorte. Você precisa sair do cativeiro. Então não aceite a proposta do diabo. Não aceite. Recuse. A terceira proposta que Satanás faz a Moisés. Ele propôs dividir o casal. Depois ele propôs acabar com a sua descendência. Agora ele entra nas finanças. Ele diz: tudo bem, você quer levar as crianças? Leve as crianças. Quer levar a esposa? Leve a esposa. Mas deixe o gado. Deixe o dinheiro. Quantos crentes nós temos na igreja que a carteira dele nunca se converteu? O salário dele nunca se converteu. Ele não sabe o que é dízimo. Ele não sabe o que é oferta. Ele não sabe o que é prosperidade vinda da mão de Deus. Ele nunca experimentou isso. Ele vive com uma vida regrada. Ele se esforça e come o pão com muito esforço. Alguns até prosperam por causa da força do braço, porque Deus deu força ao homem e deu sabedoria ao homem. E algumas pessoas, na força do seu braço, conseguem ganhar dinheiro, mas não são prósperos. É diferente. E Satanás disse a Moisés: você vai, mas deixa o seu gado aqui, deixa aqui, deixa a sua riqueza aqui, a sua prosperidade aqui. E algumas pessoas têm feito isso, estão na igreja, mas as suas finanças não estão na mão do Senhor, as suas finanças estão na mão de Satanás. E ele dorme e acorda preocupado, se vai perder tudo, se vão arrancar ele, se ele vai perder a riqueza dele, se ele não vai conseguir fazer bom negócio. Ele não tem paz, ele não tem firmeza. O próspero, você pode arrancar tudo dele. Com uma semana depois você volta, ele já refez tudo de novo. Porque a prosperidade não está fora, a prosperidade está dentro. Então ele sempre vai prosperar. O rico, a riqueza dele está fora. Então ele tem que ficar igual um cão de guarda, assim, escravo, vigiando, com medo do banco roubar, com medo de alguém roubar, com medo de alguém tirar o que é dele. Então o faraó diz: deixa aqui a sua riqueza, deixa aqui o seu gado, deixa. Moisés olha para ele e diz: nem uma unha. Aleluia. Olha para teu irmão e diz assim: nem uma unha vai ficar. Nem uma unha. Eu quero te desafiar então esta noite a você tomar essa decisão no coração, olhar para aquilo que te escraviza e dizer: acabou, não vai ficar mais. Se você é escravo de alguns sentimentos, sabe, está na sua alma, você é escravo da amargura, do medo, da raiva, você é escravo talvez de uma questão financeira, de uma situação financeira, escravo da dívida. Talvez você seja escravo de uma enfermidade, escravo de um trabalho que você não consegue algo melhor.
Está na hora de você dizer: nenhuma unha vai ficar, nenhuma unha, nenhuma unha. Eu conheci uma família que vivia em fracasso contínuo. Eles não prosperavam, eles trabalhavam, mas não prosperavam. Então eu entrei naquela casa, e nós oramos, e nós profetizamos, e eles mudaram de atitude, mudaram de comportamento. E um dia pela manhã, quando o homem daquela casa ia saindo, ele viu na porta da casa uma velha com uma trouxa, e ela olhava para ele e dizia: e agora, para onde eu vou? O espírito de miséria materializado, perguntando: para onde eu vou? Você vai para qualquer lugar, mas nenhuma unha vai ficar. Nenhuma unha. Aleluia. Dá um aplauso forte ao Senhor. Hoje é o dia de você sair do cativeiro. Hoje. Decida no teu coração. Diga: hoje. Assim, hoje é o dia de sair do cativeiro. Diga de novo: hoje é o dia de sair do cativeiro. Aleluia. Fica de pé. Eu quero orar por você. Aleluia. O cego Bartimeu viu Jesus passar. Ele ouviu Jesus passar. E ele decidiu no coração dele, disse: hoje é dia de sair desse cativeiro. Quantos anos de trevas, quantos anos aquele homem esteve ali na beira do caminho, pedindo uma esmola, mas ele viu Jesus passar, ele disse: hoje acaba o meu cativeiro. Ele começou a gritar no meio do caminho: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Vieram a resistência: cala a boca, cego, cala a boca. E ele continuava gritando. Então Jesus parou e disse: chama ele. E ele veio. E Jesus olhou para ele e disse: o que você quer? Ele disse: eu quero hoje ver, eu quero sair das trevas, eu quero sair do cativeiro. O que você quer? O que você quer? O que você quer? Jesus está te perguntando hoje: o que você quer? Pare de ficar reclamando e acusando a Deus pelas suas cadeias. Ele está te perguntando hoje: o que você quer? O que você quer? O que você quer? Um dia eu vi uma mulher, o médico entrou no quarto, olhou para ela, e de uma forma muito fria ele disse assim: olha, o diagnóstico da senhora é esse, e a senhora vai morrer. E a senhora não tem uma semana de vida. Eu estou dizendo à senhora isso porque eu não quero que a senhora fique enganada. Eu não quero te dar falsa esperança. Então, se a senhora tiver que resolver alguma coisa, resolva logo, porque a senhora só tem no máximo uma semana de vida. Ela olhou para o médico e disse a ele: eu não vou morrer. O médico olhou para mim e sorriu, porque ele não acreditava. Mas com 15 dias, aquela mulher estava saindo de alta, curada.
ela decidiu que não ia morrer, não morreu. Ela contrariou a ciência, ela contrariou aquele médico, ela contrariou todos os exames, todos os diagnósticos. Ela disse: eu não vou ficar nesse cativeiro, eu vou sair daqui hoje. Aleluia! Eu estou insistindo com isso porque o Espírito diz que enquanto eu estou falando, alguns estão visualizando os seus cativeiros, e estão dizendo: eu não consigo terminar com isso, eu não consigo sair disso. Moisés quebrou um cativeiro de 400 anos. Paulo quebrou o cativeiro de milhares e milhares de pessoas e continua quebrando até hoje. Pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Aquele homem entrou nas cidades, entrou na Ásia e mudou a história da Ásia, e saiu mudando a história do mundo ao longo dos séculos, porque ele disse: Deus me escolheu e eu vou levar luz para os que estão nas trevas, e a luz do Evangelho chegou, e nós estamos hoje lendo as palavras que esse homem escreveu, porque ele decidiu: eu não vou ficar no cativeiro, e não vou deixar a geração futura ficar no cativeiro. Decida hoje, decida hoje, diga: eu não vou ficar no cativeiro. Feche os teus olhos, eu vou orar por você. Pai, eu não sei aonde essas pessoas foram presas, amarradas, mas eu conheço um Deus que é capaz de quebrar todo o cativeiro, e que agora mesmo elas decidam no coração a não permanecerem mais escravas. Se esse cativeiro, Senhor, é na alma, se esse cativeiro, Senhor, é nas finanças, é na saúde, é na família, Deus, se são seus familiares que nunca foram salvos, declara hoje a salvação da família. Deus, se são nos seus relacionamentos, eu declaro agora: seja livre, livre de todo o cativeiro, livre de todo o cativeiro, em nome de Jesus, amém. Coloca a mão no teu coração, porque todo o cativeiro ele começa no coração, e diga: coração, em nome de Jesus, eu te dou uma ordem hoje. Todo o cativeiro que há em você, eu ordeno agora, se desfaça agora, quebre agora, mude agora, em nome de Jesus. Coração, nunca mais você será prisioneiro de nenhum cativeiro, em nome de Jesus. Seja livre. Receba pela fé. Aleluia. Glória a Deus.